São Paulo, Brasil, novembro de 2004. A paz de Cristo Jesus esteja sobre toda a Associação Monfort. Fico feliz ao ver com que firmeza homens e mulheres se associam em defesa do grande patrimônio deixado por Cristo, a Igreja una, santa, católica e apostólica, na qual deposito a fé. Creio que a Igreja precisa de ardentes defensores, pois, como disse São Pedro, devemos manifestar aos outros as razões de nossa fé. Quanto à opinião, gostaria de, com caridade, pedi-los que evitem discussões públicas através dos textos a respeito de assuntos como o RCC. Sou membro da paróquia Nossa Senhora Aparecida da Boa Viagem, na região de Santana, da Arquidiocese de São Paulo, coordenador PJ, trabalhando também com liturgia, compromissado com Deus e com sua igreja. Entrei para o rebanho da igreja através do trabalho da RCC, estando atualmente, por motivos de estudo, afastado do meu grupo de oração. A igreja, na pessoa do Papa e dos bispos, acolheu este movimento e seu estatuto. Opinião é algo pessoal, que quando colocado em público através de um veículo tão potente como a internet, atinge a muitas pessoas. Tenho certeza da vocação deste site, ser um arauto de Cristo para a edificação das almas na verdadeira igreja. Senhor Orlando, se o senhor acredita estar correto a respeito das suas opiniões sobre RCC, peço que não as exponha em público, pois este site existe para edificar e não confundir a mente de muitos, visto que a RCC é um movimento acolhido pela Igreja. Cito como exemplo palavras de nosso pastor Dom Cláudio Cardeal Umes na homilia dirigida aos católicos militantes da RCC no ano de 2003. Desafio a RCC a ser um movimento missionário nessa grande arquidiocese de São Paulo para trazer muitos que se separaram de nossa Igreja. Se o senhor acredita estar correto sobre suas convicções, lembre-se das palavras da doutora da Igreja, Santa Teresa d'Ávila. É preferível errar com a Igreja do que acertar sem ela. Peço-vos, na caridade de Cristo, para que se evite confundir e escandalizar pessoas. Um abraço de paz e incentivo. Muito prezado, salve Maria. Muito obrigado por seu elogio à forma ardorosa com que defendemos a doutrina católica. Peço-lhe que reze para que Deus Nosso Senhor nos mantenha sempre fiéis ao seu serviço sempre. Agradeço-lhe também a sua boa intenção em nos querer dar um conselho. Infelizmente, porém, seu conselho se fundamenta em um equívoco. Você pensa que sigo minha opinião sobre a RCC. Não é minha opinião que eu sigo nesse problema, mas sigo o que sempre ensinaram os papas sobre o pentecostalismo. Se me permite ser bem franco, sendo um conselho fundamentado num equívoco, é normal então que ele não tenha sido muito sábio e nem correto. Pois veja você, quando um erro é público e quando ele prejudica muitas almas, levando-as ao erro, se é obrigado a falar também publicamente. Meu caro, quando uma casa está em chamas, é bom gritar bem alto, fogo, para dar o alarme e vir logo o socorro necessário. Você me pede para falar bem baixinho, fogo. Assim, meu caro, muita gente vai morrer queimada. Você me diz que a RCC é um movimento acolhido pela Igreja. Meu caro, muitos movimentos já existiram que foram acolhidos pela Igreja e depois foram condenados pelos erros que continham. Assim, só para dar um exemplo, o Papa João Paulo II declarou em carta ao episcopado brasileiro que a teologia da libertação era útil, necessária e oportuna. Apesar de ter, então, acolhido a teologia da libertação, o mesmo Papa João Paulo II, pouco depois, condenou esse movimento. O fato de que a RCC ser um movimento acolhido hoje na Igreja não é isenta de erros, e se os erros existem na RCC, eles devem ser condenados. Aliás, nos últimos decretos sobre os abusos na missa, no documento recentemente aprovado por João Paulo II, Redemptionis Sacramentus, vários abusos condenados são costumeiramente praticados nas missas carismáticas. Por exemplo, o Papa condena as missas show, como as do padre Marcelo Rossi, missas que são um escândalo com suas danças e o padre jogando baldes de água benta grosseiramente sobre os fiéis. Quanto às palavras de nosso cardeal de São Paulo, de que desafia a RCC a trazer de volta para a Igreja muitos que se separaram dela, ele fez um desafio. Ele não disse
que a RCC trouxe muita gente de volta. Cabe à RCC aceitar esse desafio. O que se vê por toda parte são os católicos carismáticos se aproximando dos protestantes. Como se vê em vários lugares, infelizmente, padres carismáticos fundarem igrejas separadas. Finalmente você me diz, lembre-se das palavras da doutora da igreja Santa Teresa d'Ávila. É preferível errar com a igreja do que acertar sem ela. Meu caro, Santa Teresa nunca disse essa besteira e ela nunca diria esse erro, porque o que está dito na frase que você erroneamente atribui a Santa Teresa é que a igreja pode errar e que, nesse caso, deveríamos errar com a igreja. Isso é herético, pois a igreja não pode errar, porque Deus a fez infalível. E se a igreja pudesse levar seus fiéis a erro, ela não seria divina. Meu caro, essa frase falsamente atribuída a Santa Teresa nega os dogmas da infabilidade e da indefectibilidade da igreja. Jogue fora essa frase errada. Ela é um slogan tolo e mentiroso com o qual católicos de má doutrina ou covardes procuram justificar sua opinião no combater o incêndio tremendo que devasta hoje a Igreja Católica. Então sou eu agora que lhe dou um conselho. Grite o mais alto que você puder junto com São Luís de Montfort na sua oração abrasada. Fogo. Puseram fogo na casa de Deus. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.